Olá, eu sou Vânia Batista e esse é o nosso podcast. Esse podcast fala sobre melhoria contínua, gestão e operação enxuta, planejamento, liderança e produtividade. E é um oferecimento do Gemba Group. E para quem não conhece, o Gemba Group é uma consultoria para a transformação de empresas. Temos também a nossa área de capacitação profissional, uma plataforma de soluções em EAD e também de automatização de processos. Para saber mais sobre o nosso trabalho, entra lá no www.gembagroup.com.br. E hoje eu estou aqui com o Daniel Scott, que vem falar sobre como alinhar as estratégias de vendas aos processos de melhoria contínua. Daniel, conta pra gente aí um pouquinho do que o Daniel faz. Daniel Scott aí é uma das referências do Instagram, tá no TikTok, LinkedIn. Onde você tá mais forte hoje em dia? É Top Voice? Só polêmica, mas tô controlando hoje os conteúdos. Eu sou Daniel Scott, eu sou economista, formado em economia pela PUC do Rio. Eu tenho mestrado em administração pela FGV, pós-graduação em empreendedorismo, mas eu acho que eu costumo falar que a faculdade não moda meu conhecimento, porque hoje boa parte do meu conhecimento de gestão, de marketing, eu aprendi na prática com empresas, fazendo as minhas consultorias, mentorias. Hoje eu trabalho com consultoria já há uma década. Sou autor, tenho um livro que foi best-seller, que eles não te ensinam na faculdade, e eu estou nas redes sociais como @Daniel Scott, trazendo conteúdos de gestão, empreendedorismo, negócios, um pouquinho de questões políticas, econômicas, e hoje mais no Twitter do que no Instagram. Hoje o Twitter está uma rede muito boa para conteúdo. Bacana. Bom, antes de a gente começar sobre esse tema mesmo, que é estratégias de vendas alinhada aos processos de melhoria contínua, você tem um programa muito bacana que é de mentorias só para empresários. Você tem, né? Tá no ar ainda, acontece. Como que funciona isso? Eu fiz 6 turmas de mentoria. Eu sempre trabalhei há muitos anos eu trabalho com mentorias e consultorias, e eu fazia de forma individual para negócios. Depois eu transformei em turmas, como estava tendo muita demanda, não conseguia atender de forma individual, eu transformei em turmas e estou finalizando agora a 6ª turma da mentoria, e provavelmente vai ser minha última. Eu estou seguindo por outros caminhos e gosto muito de mentoria. Hoje muitos de meus amigos vieram a partir de clientes, mas eu estou pensando em outros caminhos para conseguir continuar agregando valor para mais empresas. Que perfil de empresário que procura o Daniel Scott? O meu perfil de empresário hoje são pessoas de diversos nichos, desde indústria, serviço. Eu tenho cliente que tem rede de loja de armas, eu tenho cliente que tem indústria de botão de elevador, cliente que tem comércio de alimentação, serviços. Eu já vi negócios assim dos mais diferentes possíveis, e geralmente negócios já que estejam operando, estejam faturando, estão buscando uma escala, estão buscando chegar num próximo patamar e precisam de uma ajuda para isso. Bom, falando em escala, o Daniel tem um case incrível, que é uma empresa. Ele vai falar um pouquinho sobre esse case, que ele pegou o projeto com R$50 mil de faturamento e em 3 anos foi para 10 milhões de faturamento. Eu estou curiosa, preciso falar o nome da empresa, caso não queira, mas como é que é pegar um desafio desse? Tinha essa meta ou não? A coisa foi construindo através do processo de implementação de ferramentas, métodos. Como que foi isso? Eu não fui o único responsável. Um dos fundadores, o João, um garoto que na época ele tinha 19 anos, ele abriu uma empresa de mídia programática que basicamente, vou falar de forma grosseira porque realmente é um mercado mais difícil de explicar, mas ele cria sites, cria conteúdos, canais de YouTube, e a partir desses conteúdos ele consegue vender leads para empresas. Então ele trabalha mais especificamente com o mercado de financeiro. Pensa que um banco quer vender cartão de crédito e ele precisa chegar no cliente final. Então ele vai comprar leads desses sites da empresa do João. E esses sites eles falam sobre educação financeira, dão dicas de finanças, de negócios, e vai gerando leads
para depois vender para essas instituições financeiras. E aí, quando ele me contratou para fazer um projeto de consultoria, ele estava com um faturamento alto para alguém da idade dele, né? 40, 50 mil. Por mês? Por mês. E hoje ele já está batendo aí os 8 dígitos, já bateu, né? Chegou a 10 milhões por mês de faturamento. É um mercado que também, óbvio que esse é um case excepcional, né? Porque é possível escalar nesse mercado. Hoje, 1 a cada 3 brasileiros está na base de lead deles. Em algum dos conteúdos dele, de site, de YouTube, tem 1 a cada 3 brasileiros que está assistindo esses conteúdos e virou lead e eventualmente vai receber algum tipo de comunicação de alguma empresa cliente. E é engraçado porque a gente nem sabe, né? São canais de YouTube que a gente assiste, são sites grandes que a gente tá vendo notícia, a gente nem faz ideia que tem uma empresa ali por trás responsável por isso. E você atribui o sucesso disso ao quê? O que foi? Foi uma ferramenta? Foi visão estratégica? Foi alguma força de vendas? Foi a qualidade do conteúdo? Se você fosse definir assim, olha, Vânia, de tudo que ele fez, teve 3 coisas que foram fundamentais e que definiram o sucesso desse case. Acho que, em primeiro lugar, liderança. Então, ele mesmo com 19 anos na época, hoje, se não me engano, tem 22 ou 23 anos, e ele, com pouca experiência de vida, ele consegue gerenciar uma equipe e todo mundo no home office. Ele tem até um espaço presencial lá, mas a maior parte da equipe está home office. E aí, essa gestão da equipe foi o grande diferencial, porque você precisa ter ferramentas para fazer isso. Eu vejo muitas empresas que trabalham, especialmente empresas que trabalham home office, elas têm dificuldade de fazer exatamente essa gestão da equipe. Como fazer as pessoas se motivarem, como acompanhar as tarefas executadas por cada funcionário, questão de monitorar métricas, KPIs, ver se quem está gerando que tipo de resultado, como estimular as pessoas que estão gerando alto resultado, como fazer as que estão gerando pouco resultado produzirem mais. Então, essa parte de liderança é essencial. E eu acho que, quando a gente fala de liderança, a gente pensa muito em características do líder, mas não pensa tanto em ferramentas, em estratégias de processos. Por exemplo, uma coisa que ele implementou que ajudou muito são as dailies, né? Que, para quem trabalha com tecnologia, quem trabalha com empresas um pouco mais avançadas, isso é muito básico. Você fazer uma reuniãozinha por dia de 15 minutos, só para ver o que foi feito ontem, o que vai ser feito hoje e amanhã, muitas empresas não fazem. A gente faz lá, né, Eduardo? Fazemos, eu acho que é muito, eu estava pensando aqui, né, como uma pessoa que conseguiu com tão pouca experiência conduzir um processo, uma liderança dessa, né, e aí você trouxe uma palavra-chave, né, o processo. Então ele tem uma visão de processo muito boa, pelo que você está me falando, ou foram ferramentas que você ajudou ele a implementar durante esse trabalho que você fez junto com ele? Ele tem uma visão muito boa. Eu acho que processo, todo mundo sabe que ajuda, que é útil, mas as pessoas têm dificuldade de implementar, é chato. Sim. É chato você fazer, é tipo academia, você sabe o que precisa ser feito, você sabe que você precisa se alimentar bem, você sabe que você precisa acordar em determinado horário, comer ovo, depois tomar um whey protein, depois comer um frango com batata doce. Você sabe que o caminho é esse, o difícil é executar. Então, Tirar pizza dessa, né? Daí já é autoliderança. Isso é autoliderança. É disciplina, né? Então, o processo é disciplina. Você lida de si mesmo. Montar o processo é fácil. Sim. O difícil é você seguir e fazer todo dia a mesma coisa. É por isso que o McDonald's é o que é o McDonald's, né? Eles são, talvez, a maior referência do mundo em processo. Até a forma como os funcionários limpam o chão, você tem lá a temperatura da água. Então, tem que ser uma temperatura específica para a água, tem que ser tantas molhadas que o funcionário vai dar lá com esfregão, aí limpar em formato de 8,
Então, tudo... Também tem um lado, né? Você tem que começar sempre do lado da entrada para a cozinha. Para não sujar depois. Então, tem muita coisa. Tudo no McDonald's é processo. Se você for capaz de fazer todo dia as mesmas coisas, você vai ter resultado. Eu acho que o grande feito do João foi esse. Talvez ele não tivesse a experiência de entender o que precisava ser feito, mas ele teve a cabeça de contratar a gente para ajudar e, óbvio, que a disciplina de executar o que a gente conseguiu desenvolver lá. E isso é melhoria contínua aplicada, né? Melhoria contínua aplicada na prática. E, assim, o que eu falava com ele é que gestão não precisa ser um negócio engessado. Você não precisa nada de gestão, a não ser que você esteja no nível, por exemplo, uma Apple da vida, aí é outro nível, mas numa empresa média brasileira, você não precisa fazer nada fora do comum. Você precisa fazer o básico bem feito, vai melhorando um pouco a cada dia. Então, você está ali com... O João, ele usa uma ferramenta que é Discord, que inclusive tá com uma opinião muito negativa na mídia. Já usamos, mas não conseguimos nos adaptar. Isso há uns 4 anos atrás. Por que vocês não adaptaram? Não conseguimos nos adaptar. Eu, por exemplo, não tinha afinidade e não gostava do ambiente. Não, acho que foi mais o ambiente que me deixava, eu achava ele não era acessível. Eu falo que assim, a ferramenta ela tem que refletir a cultura, eu acho, também, né? Tem que ter cultura. Para ele funcionou muito bem, porque Discord é uma ferramenta muito usada por gamers. Eu ia perguntar, ele é gamer, né? Então, ele tem 21 anos, os funcionários são novos. Ele nasceu depois de 1980. Acho que é por isso que eu... Bem ele depois. Já tá na nova geração. Eu acho que é muito por questão de uso. Eu falo que a ferramenta tem que estar muito alinhada com a cultura também da empresa. Não adianta pegar um Discord e colocar numa empresa centenária, que provavelmente ela não vai ser muito bem vista, até pela alta liderança, que não vai saber. É a mesma coisa de agora, a gente fala de inteligência artificial. Muita empresa está usando inteligência artificial porque nasceu com isso, ou está muito próximo, né? E agora a gente vê empresas que estão muito longe, ainda acho que é algo muito distante por causa da cultura mesmo. É assim, alinhamento. E agora pegando outros cases, eu acho que um case um pouco de culturas diferentes. Você já viu ao contrário o processo de implementações de ferramenta que, em vez de ajudar na melhoria contínua, atrapalharam? Acontece muito. Você engessar. Eu vejo muitas empresas que contratam uma consultoria e aí elas falam, tem que resolver, vamos resolver. O consultor ele vai resolver, vai arrumar uma forma de resolver o problema. Só que é o que você falou, se não está na cultura da empresa, você vai ter uma ferramenta ali que você tem que primeiro ter o dono usando, porque ele vai ser o maior propulsor da mudança, e muitas vezes o dono ele não está disposto a passar por isso. E depois, mesmo que o dono abrace a mudança, você tem a gestão da mudança dos funcionários. Então, você tem que convencer o funcionário de que aquilo precisa ser feito. Então, por exemplo, fazer um processo básico de CRM, processo de uma estratégia de venda. Você implementa um CRM numa empresa e você mostra, o funil de venda é esse, você vai adicionar o cliente de tal forma e aí vai mudando, a cada reunião tem que ir mudando no CRM. Posso dar um exemplo de um escritório de advocacia, que a gente implementou isso. A gente fez lá o CRM muito direitinho. O escritório tinha um potencial muito grande, porque tinha um fluxo muito grande de clientes. E aí a dona do escritório, uma das sócias, ela no começo funcionou, mas depois ela começou a não se apegar. Aí de atualização 2, 3 vezes por dia, começou a atualizar uma vez por dia, depois a cada 2 dias, depois uma vez por semana. Aí quando começa assim, já era, né? E o resto da equipe também não acompanha. E pior, começa a fazer umas gambiarras. O cara vê, para que eu vou fazer tudo isso? Eu consigo fazer com menos. Então, em vez de colocar o nome inteiro da pessoa, eu colocava nome e sobrenome. Aí depois, em vez de colocar determinada informação, não precisava colocar, não ia atrás, porque tinha que perguntar para o cliente e tal. Aí começa a sucumbir.
E qual é o impacto disso agora falando em vendas, né? Já que a gente está falando. Porque ali você tem um processo, então você define um processo, uma ferramenta, então você está construindo todo um roadmap ali para um determinado sucesso planejado. Nesse caso, aí, não sei se você tem números, qual foi o impacto disso negativo da não uso em vendas? Ou vocês não chegaram a ter olhar para isso? Qual que... Pega, por exemplo, um escritório de advocacia. Qual que você diria que é a maior dor de um escritório médio de advocacia, um de arquitetura? Olha, você acabou de... Eu acho que é o número de projetos não atendidos, mas eu não tenho noção porque eu nunca mexi nesse O segmento. que você acha? Se você se colocar na cabeça de um sócio de advocacia, o que você quer para o teu negócio hoje? Ganhar Mais os cliente. processos, né? Ganhar processo, ganhar cliente e tudo mais. E aí, pensa no escritório, você tem ali, pode ser qualquer empresa, você quer mais cliente. E aí você pensa, pô, eu tenho que fazer alguma coisa para trazer mais cliente. Vou jogar um tráfego, eu vou fazer conteúdo, ou eu vou sair ligando para as pessoas. E aí ele não pensa que a dor de falta de cliente, muitas vezes, não é só não ter cliente. Às vezes a dor é você tá tendo lead, né, que é um potencial cliente, mas você não está convertendo o suficiente. Uhum. Isso acontece muito. Sim. Vou dar até um exemplo. Esse daí eu sempre cito. Eu tenho uma cliente que ela tem a maior rede de gás natural, de instalação de gás natural, de aqueles tanque de carro, né, para GNV para carro, lá do Rio de Janeiro. E aí ela me contratou uma mentoria muito tempo atrás, tem alguns anos. E ela falou, pô, eu quero ter mais visita no meu site. Aí beleza, a primeira pergunta que eu fiz foi, como está o Google Analytics do site? Como está o número de visitas? E ela nem sabia que era o Google Analytics, que é uma ferramenta gratuita para que você tenha diversas métricas, saber quantos acessos teve, quanto tempo médio o cliente fica no site, quais links que eles estão acessando, onde que eles estão visualizando, tem várias métricas interessantes. E aí a gente instalou isso e a gente viu que o site já estava com muito clique. Só que os cliques não estavam se convertendo em cliente. Então, a dor dela que ela achava que era falta de visita ao site era um sintoma, né? Não era real dor. Porque ela já estava com muita visita ao site, só que ela não estava convertendo isso em cliente. Aí a gente foi ver o site, o botão de WhatsApp no site, ele direcionava para um ex-funcionário, porque isso muita empresa faz, né? Você coloca ali o WhatsApp, E até não tem um número oficial do WhatsApp da empresa. Você joga direto do funcionário, o funcionário sai, e o cara já estava trabalhando no concorrente. Puxa vida. O concorrente estava ganhando lead. Estava ganhando lead. De graça, assim, mão beijada. Aí você não tem um formulário de contato no site. Então, o teu cliente fica perdido. Ele não sabe que caminho seguir, né? Eu estou interessado no produto, só que se ele não sabe como consumir, fica muito difícil consumir. Então, ele vai seguir qual caminho? Ele vai ter que ligar para alguém, ele tem que contatar pelo site, ou tem que deixar o contato dele, que alguém vai entrar em contato. E não estava claro isso. Então, o cliente ele entrava no site, ou ele ia para o WhatsApp lá do ex-funcionário, ou ele saía. Porque ele não achava ninguém, número fixo, é difícil alguém ligar para a empresa. Sim. Então, a dor de vendas, muitas vezes, não é você ter mais clientes, é, às vezes, focar na conversão. E aí entra a questão do processo. Se você não tem o processo montado ali, o funil de venda direitinho, você pode estar tendo muito lead, e às vezes você esqueceu no caso do CRM, se você não nutriu o CRM, se o cara falou, pô, daqui a 10 dias eu tenho interesse em fechar com você, e você não tem um espaço onde você pode anotar isso, e ser notificado daqui a 10 dias de procurar o lead, você vai perder. Uhum. Então, é difícil monitorar exatamente, porque um monitoramento desse você precisa de vários meses atuando ali para ver, mas é claro que você focar mais em processos que são muito simples, você consegue converter mais vendas.
A gente está falando de processos simples, nós atendemos muitas empresas de grande porte, multinacional, e também encontramos, às vezes, problemas simples que encontramos nas empresas menores que a gente atende. Na sua opinião, quais são os principais erros que uma PME comete, que não deixa ela crescer, que faz com que ela fique no limbo durante muito tempo? Eu acho que as empresas, principalmente as pequenas e médio porte, como você falou, empresa gigante, elas têm dores também. Eu atendi uma empresa de tecnologia que faturava bilhões e tinha muita coisa. Tinha um funcionário lá usando Excel, em vez de usar a fórmula, o cara fazia conta na calculadora para depois passar para Excel. Então, Uma empresa de tecnologia. Empresa de tecnologia. Mas, geralmente, pequenas e médias empresas, elas pulam etapas. Então, elas não entendem que, primeiro, o oxigênio da empresa é o fluxo de caixa. Você precisa de dinheiro para a empresa estar rodando. E você está pensando ali, por exemplo, um médico, um escritório de advocacia, você pode ser o melhor médico do mundo, você pode ser o melhor advogado do mundo, que não necessariamente você vai ser um bom dono de clínica médica, um bom dono de escritório de advocacia. Mesma coisa com tecnologia, você pode ser o melhor programador, que não necessariamente vai ser um bom gestor de uma empresa de tecnologia. E, geralmente, empresários assim, eles focam muito no produto e não focam tanto no oxigênio da empresa, que é o fluxo de caixa, como trazer cliente. E eles não desenvolvem uma estratégia para isso. Eu tenho uma metodologia que eu aplico com os meus clientes, que são 8 passos para montar uma estratégia de marketing. A gente começa primeiro definindo quem é o público-alvo. E, geralmente, quando a dor da empresa é falta de venda, é porque a pessoa não tem muito claro quem é o público-alvo. Você está direcionando ali, por exemplo, você produz brigadeiro vegano, brigadeiro sem açúcar vegano. Aí você fala, qualquer um pode comer esse brigadeiro. De fato, uma pessoa de 18, 65 anos, homem, mulher, rico, pobre, pode comer. Só que se o seu brigadeiro é R$20 uma bolinha de brigadeiro, você vai ter um público bem mais específico. Provavelmente vai ser uma pessoa que talvez tenha diabetes, que é um brigadeiro sem açúcar, uma pessoa que esteja preocupada com o meio ambiente, que é um brigadeiro vegano. E você precisa definir muito claro quem que é essa pessoa. E a maioria das empresas não faz isso. Elas acham que, por qualquer um poder ser cliente, de fato pode, eles vão tentar atingir todo mundo. E quem tenta atingir todo mundo acaba não atingindo ninguém. E aí vai para a parte de posicionamento, né? Depois você define quem é o teu público-alvo, você tem que saber como se comunicar com esse público-alvo, como ser conhecido. E por aí vai. Tem parte de canal de distribuição, que a pessoa não sabe direito onde atingir o cliente, como captar leads, como transformar essas leads em clientes. Tem que ter essa sequência tem que estar muito clara para a empresa, para que ela comece a gerar uma receita previsível e recorrente. Senão o empresário ele vai ter o pior trabalho do mundo, né? Ele vai ser funcionário dele mesmo. Ele não tem uma empresa, ele tem um trabalho ali sem ganhar 13º, sem férias remuneradas, que é o que acontece na maioria dos casos. Ele tem um emprego ingrato, né? Porque aquilo ali depende absolutamente dele, né? E se ele não fizer nada, ele não vai ter absolutamente nada e ninguém vai fazer por ele, né? Ninguém vai fazer por ele. E hoje, assim, quando a gente olha, né? A gente está aqui falando sobre como a gente aplica essa melhoria contínua, né? E melhoria contínua a gente falando que a gente pode fazer todo dia um pouquinho melhor, né? Os empresários, eles não fazem isso por uma falta de cultura, por uma falta de embasamento técnico, ou porque realmente acham que não dá resultado? Eu vou defender o lado do empresário, Tá. porque realmente quando você tem uma empresa, você, desde o trocador de lâmpada até o vendedor, você tem que fazer tudo, quem está começando, né? Então nem sempre é fácil você alocar prioridades para as tarefas que você precisa fazer. E quando não é fácil fazer isso, você vai começar a fazer aquilo que é mais divertido para você, aquilo que é mais fácil. E você vai deixar de lado o mais difícil, que geralmente é o que traz resultado. É o que eu falei, a pessoa vai pensar muito no produto, porque é legal, se você tem uma paixão por aquilo que você empreendeu, você quer entregar o melhor produto, você quer entregar a melhor experiência, que é legal, é importante, mas não é suficiente. Muitas vezes você tem um produto
muito bom, só que se você não tiver uma estratégia certa para vender, você não vai conseguir vender. Então, E às vezes um produto que nem gera tanto valor, com uma estratégia super inteligente, agressiva, enfim, acaba sendo um produto que sai muito no mercado, né? Eu sempre falo sobre isso, né? Um produto, às vezes, excelente, mal posicionado e sem estratégia não vale absolutamente nada. E às vezes um produto tem nada a ver, uma coisa que não é o produto, ele acaba saindo fora da curva com uma estratégia absurdamente incrível. Eu vejo muito isso acontecer por não, aí. tem demais. A gente sempre vê produtos que a gente fala, pô, esse produto é muito ruim, como que o cara tá vendendo? Talvez o melhor case disso é o Microsoft Teams e o Slack. Até, se não me engano, em 2017, o Slack era o queridinho das empresas. Acho que até na pandemia ainda, né? Até na pandemia ali, Slack, a galera adorava, todo mundo falava bem, e é um produto muito bom. E aí a Microsoft criou a concorrente. Só que a Microsoft está em todos os computadores, todo mundo tem um computador com Windows. Então, você contratando ali o pacote Office com Word e Excel, você joga um Teams ali e você faz a empresa usar o Teams, mesmo sendo um produto pior, mas você já está ali no... Para que você vai ter um outro a mais, está tudo no mesmo pacote. Então, canal de distribuição é mais importante você ter um produto bom. Nesse caso, o que a Microsoft fez foi agregar valor num produto que nem era o melhor, mas é que foi agregando ali, colocando adicionais para o cliente querer ficar ali dentro, né, da plataforma. Exato. E hoje o Slack estagnou e o Teams disparou. Tem até um gráfico que mostra comparativo. Esse gráfico que é 2012, que é tipo, o Slack é assim, né? Aí fica estável e o Teams explode. E é bem isso, né? Com a pandemia eles deram sorte também de todo mundo começar a fazer reunião, então foi o momento certo ali. Você estava falando comentou sobre estratégias de distribuição. Que tipo de ferramenta voltada para melhoria contínua hoje você sugere para uma melhor performance em sistemas de distribuição? Acho que o primeiro passo de distribuição, né, a gente estava falando aí, complementando também com o que a gente estava falando de por que as empresas elas não implementam melhoria contínua. Tem o passo, tem problema de ser difícil, né? Não difícil, mas ser trabalhoso. E contínuo, né? E contínuo, né? Você tem que estar sempre melhorando. Mas tem a questão também da falta de conhecimento. Tem gente que não sabe nem por onde começar. A gente, na faculdade de Direito, por exemplo, você não tem uma aula de como ser dono de um escritório. Na faculdade de Medicina, você não tem uma aula de como ser dono de um como atrair consultório. Pacientes. Exato. Então, cara, eu dar um exemplo de uma empresa que eu vi, um empresário, ele estudou comigo, ele abriu uma empresa de porta de incêndio. Primeiro, quem pensaria em abrir um negócio de porta de incêndio? Segundo, onde que ele aprenderia alguma coisa sobre o mercado? Quem que você conhece que tem uma empresa de porta de incêndio? Ninguém. Acabei de conhecer o seu amigo. Então, primeiro. E quem que ele vai conhecer? Ninguém. Com quem que ele vai aprender? Então... Mas eu sei que todo prédio precisa de uma. Todo prédio precisa de uma? Não, um estabelecimento comercial, os shoppings. Então, assim, esse que é o ponto. Às vezes a gente não tem como aprender. O que eu sempre falo é que gestão é universal. Os mesmos conceitos você vai aplicar tanto A gente já fez um projeto em Porto, a gente fez projeto em sex shop. São os mesmos conceitos, a gente vai adaptar para a realidade. Mas muitas vezes a pessoa não aprende na faculdade, não aprende, nunca fez aula sobre o assunto, treinamento. Então, se ela não aprender, ela não vai saber aplicar. E aí, falando sobre canal de distribuição, o ponto principal de canal de distribuição é você entender quem é o teu cliente. E aí o que eu sempre falo mercado consumidor não é um grupo de pessoas, como a gente tende a associar. Mercado consumidor é um local. Você tem que estar onde o seu cliente está. Então, depois que você entende quem é o seu cliente, você vai pensar, onde que eu vou encontrar essas pessoas? Então, tem uma empresa aqui de Curitiba, Delixá, que eles desenvolvem chá e eles são concorrentes da Desenchá, e depois eles foram para o mercado de gummy, de colágeno, de cabelo e tal. E eles começaram a vender suplementos para mulher, né? E geralmente, são mulheres já mais acima de 30 anos que começam a querer consumir balinha de colágeno e tal.
E eles começaram a vender em empório, tipo o Mundo Verde da vida. E não estava vendendo muito bem. E eles pensaram, onde que está mulher acima de 30 anos que tem dinheiro, R$ 70 por mês para comprar em game de cabelo? No salão. Exato, Onde? No salão. exato. Tá vendo? Então começaram a vender em salão. Eu olho isso, eu vejo um mapeamento de fluxo de valor sendo feito, assim, pra gente. Isso aqui isso, na verdade, é praticamente um mapa de fluxo de valor de uma cadeia de distribuição. Aonde que eu agrego valor, né, na venda do meu produto, né? Aonde está o meu público. E pra gente parece tão trivial, né? Só que pro empresário médio, que ele está preocupado com 1 milhão de coisas, às vezes não pensa. Eu acho que assim, o trivial é a distribuição no empório. Porque quando a gente pensa em varejo alimentício, né? Onde que Parece óbvio. Parece óbvio, né? Porque a gente vai no empório, vai estar cheio ali. Você vai pensar, a pessoa vai comprar uma bala, ela vai onde? Vai no empório, vai no supermercado, vai numa padaria. Não vai numa farmácia? Vai numa farmácia. Mas não, você vai comprar uma bala, você vai associar a salão de beleza, né? Então, assim, é uma associação um pouco mais longe, né? Se for pensar num mundo mais trivial. Então, com certeza, quando a gente olha mais a fundo e consegue fazer não só o mapeamento, né? Mas entrar no detalhe dos canais para descobrir quem que é o público-alvo correto e daí você consegue entender onde pode fazer distribuições diferentes, né? Porque se você pensa no produto, bala de colágeno, é um suplemento. Suplemento eu vou no empório comprar. Mas se eu penso no cliente, mulher acima de 30 anos com dinheiro, tá no salão da cidade ali. E isso faz eu lembrar, acho que um dos pilares da melhoria contínua, que é o foco é no cliente, né? E eu acho que aqui a gente está falando de hoje muito cliente-centrismo, né? Que a gente traduziu, né? Customer-centric por agora. Você enxerga que essa mudança de colocar o cliente no centro, né? Essa visão, ela está trazendo essa diferença nos projetos que vocês conduzem ali, quando você consegue fazer com que o empresário ele mude a visão do produto para o cliente, tem essa virada e eles conseguem alcançar mais resultados de vendas? Com certeza. Tem casos e casos, na maioria dos casos, sim. O que eu gosto muito de uma ferramenta que é o mapa da empatia, que é basicona, mas quando você começa a entender direito o mapa da empatia, você começa a pensar várias coisas sobre o seu cliente que você não parou para pensar. Por exemplo, pegar empresas que querem contratar influenciadores para divulgar o produto. Tem muitas, né? E o que eu mais vejo é a empresa falando, contratei influenciador, deu... Tem até um caso que ficou muito popular, que foi uma influenciadora, milhões de seguidores, ela fez 5 vendas. E gerou 5 boletos, o cara pagou um boleto. E aí você pensa, não dá certo, influenciador já não é mais o jogo e tal. Mas aí você começa a pensar, vamos pensar no mapa da empatia? O que é o mapa da empatia? Você vê vários aspectos do seu cliente. Por exemplo, o que ele está vendo no ambiente dele, com quem ele está interagindo, o que ele está falando, o que ele está escutando, quais são as dores, quais são os ganhos que ele tem como percebidos. Aí você pensa, quem que influencia esse cliente? E a mesma coisa da balinha. Você está querendo vender um produto, se você pensar no produto, você vai pensar nos canais triviais desse produto. Mas se você pensa no cliente, às vezes você pode pensar, essa influenciadora ela é grande, mas talvez ela não esteja atingindo meu cliente. Ela não está falando com o público do produto, não está falando com o público. Isso mesmo, né? Inclusive, sobre mapa de empatia, se vocês quiserem aprender sobre isso, tem um curso lá na nossa plataforma, www.produzecom2es.com. Nós temos um treinamento, temos um curso que na verdade, fala sobre isso, ferramentas para você entender o mapa da empatia. Esse curso está lá na nossa plataforma. Obrigada por você me dar esse gancho de fazer esse jabá. Porque vale a pena assistir. Eu tenho uma pergunta aqui para fazer, que acho que é bem alinhada a isso, de resultado, você falando sobre as pequenas e médias empresas, as dificuldades, onde estão os principais erros. Eu imagino assim, que essas empresas te procuram, por exemplo, para resolver esses problemas e tentar corrigir esses erros, obviamente, porque querem melhorar a performance, querem crescer, querem escalar e tudo mais. O que você utiliza de ferramenta para isso ser sustentável? Porque o Daniel não fica lá para sempre, ele vai lá, faz o trabalho, dá a mentoria, entrega as ferramentas, orienta o empresário,
faz algumas mudanças, ajustes e sai de cena. O que você faz para ser sustentável? Ou melhor, até até quanto tempo, né? E até quando é, de fato, sustentável? Essa é uma grande dor, o dilema do nutricionista, né? Você passa ali a dieta e depois é com a pessoa seguir a dieta, a maioria não segue. Então, o consultório tem a mesma dor, você mostra o caminho. Agora, se vai seguir ou não é responsabilidade do cliente. É óbvio que eu também não posso pensar exclusivamente assim, porque eu quero aumentar minha recorrência desse cliente. Então, se ele não tiver resultado, não vou conseguir ter o cliente comprando de mim mais vezes. Mas o que eu sempre prego é que você tem que ter, primeiro, um onboarding, tanto dos clientes quanto dos funcionários. O onboarding é um processo de integração. É como que você vai ensinar o seu cliente a consumir o teu produto e ensinar o seu funcionário a trabalhar na sua empresa. E isso poucas empresas fazem. Não precisa ser nada radical, é gravar um vídeo no Zoom, abre o Zoom ali, grava, ou pega um celular, grava, mostrando passo a passo o que fazer, estratégias e tal. E aí você já começa a resolver parte disso. Porque se a sua dor é ter gente que não sabe como seguir os processos, como seguir as ferramentas, você tem ali um manual de como usar. Eu uso muito Notion, que é uma ferramenta de gestão, e tudo nosso no Notion tem ali uma janelinha para em caso de dúvida. Se tem dúvida, clica aqui e aí a gente mostra como usar. Então tem que ter esse processo de educação. E aí cabe também o processo de você estimular os funcionários a seguirem, e óbvio, o dono da empresa, a seguirem tudo que foi acertado. E aí tem gente que estimula de vários tipos, de vários jeitos. Por exemplo, dando bônus para quem executa as coisas. Tem gente que prefere trabalhar com punição, né? Eu particularmente não gosto de trabalhar. É o carrot stick, né? Ou você coloca uma cenourinha na frente da pessoa e dá uma paulada nela. Eu prefiro a cenourinha. Você entende o que o funcionário quer receber, que não necessariamente é dinheiro, e você coloca ali para o cara para receber caso ele cumpra. E óbvio que, como a gente está falando de melhoria contínua, você está sempre monitorando aquilo. Então, o trabalho do empresário tem que ser focar no estratégico, no comercial e no controle dos funcionários. E do financeiro, né? Que Manter envolve o fluxo de caixa financeiro, processo, e tudo exato. mais. Essa questão de manter o cuidado comercial, né, da qualidade do serviço, do comercial, da gestão e tudo mais, também focada na saúde financeira da empresa, é um trabalho pesado para o empresário, né? Como que você orienta eles a se livrar um pouquinho de tanta responsabilidade e poder ficar mais no estratégico? Primeiro, focar. Geralmente tem um cara que eu gosto muito de produtividade, que é o Christian Barbosa, que ele fala: se você está na correria, é porque alguma coisa está errada. E a gente sempre fala: tô na correria hoje. Meu hábito, né? Ou você está improdutivo, ou você está assumindo mais coisas do que você consegue. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é você usar alguma ferramenta que vai te ajudar nisso. Não existe gestão sem ter alguma ferramenta. Como eu falei, eu gosto de Notion. O Notion, ele me permite... O Notion é uma ferramenta que tem gratuita, mas aí, à medida que você vai evoluindo, tem a parte paga. E lá eu consigo ter toda a gestão das minhas empresas. Eu consigo ver ali, por exemplo, a parte de tarefas. Para quem trabalha muito com projetos e tarefas, o Notion é excelente. E aí a gente lista tudo que tem de tarefa. Eu consigo, lá do meu computador, listar as tarefas para cada funcionário. E aí, nas tarefas, eu coloco um prazo para executar e eu coloco quem vai ser o responsável por aquilo. Isso aí é processo básico. É a regra, né? Como fazer, o procedimento, o que fazer, o responsável, quem vai fazer e o prazo em algum sistema ali, que a ferramenta que vai ser necessária para fazer.
E aí, pelo Notion, eu vejo todas as tarefas que precisam ser feitas, eu vejo os prazos e eu consigo ir acompanhando ali. Aí, quando os prazos começam a vencer, eu coloco ainda uma luzinha, vai de vermelho até verde. Quanto vermelho é o que está vencido, laranja é o que está para vencer e verde é o falta mais de uma semana. E aí, quando tá muito laranja, muito vermelho, eu começo a ver, pô, o que tá rolando aí que não estão fazendo as coisas? Isso evita eu ter que ficar mandando WhatsApp, fulano, você já fez aquilo? Ou pior, alguém ter que mandar um WhatsApp para a pessoa para saber se já fez, para começar a tarefa dela. Às vezes a pessoa já fez há 2 dias, você está esperando ali, você esqueceu de mandar a mensagem e tal. Tudo pelo Notion já vai ali. Você já sabe quando o fulano terminou a tarefa, agora é minha vez de fazer. Vou fazer, marquei como feito, eu já aciono a próxima tarefa. Aí os funcionários fazendo isso já aparece para mim, eu já vou vendo ali as tarefas, eu só fico monitorando. Certo. As tarefas, os prazos. Então, em geral, uma boa ferramenta de gestão de tarefas, né, e de condução dos projetos. E nem todo mundo consegue escolher isso de uma maneira fácil, né? Porque a gente estava falando, tem o Trello, tem o Notion, tem o ClickUp, Microsoft, tem o Monday. Slack, meu Deus, tem aquele Monkey, tem, é muita coisa, é muito difícil. E às vezes você começa a experimentar todas e não usa nenhuma. Não usa nenhuma. É um desafio escolher a melhor Eu uso ferramenta. o Notion. O Notion não é fácil, não vou mentir, é zero intuitivo, é uma ferramenta mais difícil de usar. Mas o Notion é exatamente o que eles falam, é um segundo cérebro. Eu sou fã do Notion. É difícil desapegar. Às vezes eu tenho Notion para coisas pessoais e na empresa eu ponho outra coisa, porque é difícil. Eu coloco e agora tudo mais meu. com a integração IA, tudo mais que o Notion tem, então... Aí você tem o IA, por exemplo, você precisa, lá pra gente, a gente precisa descrever as nossas aulas. Uhum. Aí eu ponho um IA ali para assistir a aula, resumir, dar os principais tópicos e passar para os clientes. Já agilizou pelo menos um dia de trabalho seu aí. Exato. E como que as empresas poderiam fazer isso, por exemplo, para montar seus próprios treinamentos de integração, esse onboard? Não poderia utilizar ferramentas assim? Você pode, desde o mais simples, abrir um canal no YouTube, coloca os vídeos ali, grava com Zoom, com o celular, coloca os vídeos ali, tá tudo ali, pelo YouTube mesmo a pessoa pode coloca pesquisar. Coloca seu código de cultura, coloca sua política interna, coloca, né, a questão de posicionamento da empresa, o que pode, o que não pode... e pode ter, inclusive, deixar fechado, né? É uma ideia também para as pequenas empresas. Deixa fechado, faz um Google Docs ali com uns links. O Notion fica mais fácil organizar. Tudo que eu consigo colocar no Notion, eu coloco. Inclusive, eu usava um CRM, uma empresa de CRM, eu tirei e montei o próprio CRM no Notion. Porque eu não quero sair do Notion, eu quero que toda a minha vida... tem que cortar cabelo, tá lá, tarefa para cortar cabelo. E aí vai competir, como a gente trabalha home office e tal, é difícil você separar tarefas pessoais das profissionais, cortar cabelo tá entre tarefas profissionais minhas. Eu tenho que alocar o espaço ali. No meu, eu ainda gosto de colocar o número de horas que eu demoro. Então, por exemplo, para cortar cabelo eu tenho que sair de casa, ir no salão, cortar, voltar, vai pelo menos 1h30. Eu coloco lá, 1h30. E aí eu vejo no dia, eu sei que meu dia vai ter 10 horas, 10 a 12 horas. Então eu vejo no dia ali o que eu tenho de tarefa para fazer. Se está acima de 12 horas, é porque eu não vou conseguir fazer uma coisa. Legal. Me fala uma coisa, a gente está com o nosso tempo já roda rápido demais, né? Como que você mede o resultado do teu trabalho junto a esses processos de mentorias com as pequenas e médias empresas que hoje é o seu foco? Nem sempre é fácil medir, porque esse é até um problema de quem vem de gestão, que não só é algo trabalhoso de fazer, né? É tipo personal trainer. Cara, você tem que malhar, tem que ir na academia todo dia, dedicar, se esforçar, fazer da forma certa, não é só ir na academia, você tem que fazer da forma certa. E gestão é isso também, gestão é trabalhoso. Eu poderia falar, vou te ensinar um hack de rodar tráfego pago que vai trazer clientes infinitos para o seu negócio e vai ficar rico. Tem gente que faz isso, mas não existe. Então, você tem que ter uma gestão mínima para o teu negócio funcionar. E o outro problema da gestão é que o resultado é de longo prazo. O que normalmente a gente faz é fazer pesquisas com clientes,
a cada 6 meses, de entender em termos de faturamento, entender em termos de margem, número de funcionários desses clientes, para saber como que eles evoluíram. E é muito difícil também eu associar, falar, pô, você chegou nesse ponto aqui por causa disso. Tem muitos fatores que podem ser responsáveis pelo sucesso ou insucesso da empresa. Então, nem sempre é fácil. Para mim, a melhor métrica que eu tenho é a minha recorrência. Hoje, 80% dos meus clientes, eles compram algo de novo meu. Algum treinamento, algum outro produto, consultoria, mentoria. Qual que é o treinamento que você mais vende? Todos os seus treinamentos, qual que é o que mais é procurado e mais sai sem você fazer tanto esforço? A minha mentoria sai bastante. Tem gente que vem... É porque a mentoria não Mas é, a mentoria é não é um produto gravada? fechado. Não, É customizado ali. customizado, é. Então, ela vai na dor da pessoa. Então, não é um produto fechado. Sim, Tem sim. algum produto fechado, assim, que você fala, esse é o queridinho da vez? Eu tive um treinamento, depois eu descontinuei porque a gente estava com outros focos, que é negócios escaláveis, que era um treinamento para quem queria aprender a escalar negócio. Uhum. Pô, deu, sei lá, mais de 3 mil clientes, aquele ali vendia muito, vendia muito. E a gente acertou na oferta, né, porque é uma dor que muita gente tem de quero escalar o negócio, acertou no produto, porque dava muito, era um curso express, 2, 3 horinhas ali, só que era muita pílula de conhecimento. E funcionava bem. Tá. Bom, dentro desse contexto todo de gestão, né, que é algo que você focou bastante aqui na nossa conversa, até falei que foi, eu descrevi que uma das coisas que a gente mais, você trouxe mais, hoje para uma empresa, uma pequena e média empresa, que quer começar a ter uma gestão melhor, ela deve começar por onde? Priorização. Tem uma ferramenta que a gente aplica muito, que é a matriz de priorização de iniciativas. Que é basicamente, a gente lista todas as oportunidades que tem no negócio, desde marketing, gestão financeira, processos, questão de liderança, pessoas, gestão de estoque, lista tudo. Geralmente, uma sessão dessa vai 2 a 3 horas com o empresário. E a gente vai achar umas 20, 30 oportunidades. Aí dessas oportunidades, a gente vai transformar em iniciativas, que são ações executáveis. Como que a gente faz de uma oportunidade de negócio transformar em algo para atingir essa oportunidade? Então, por exemplo, uma oportunidade de uma construtora é implementar certificações. Uma iniciativa seria fazer o curso do ISO para certificar a construtora para construir prédio, sei lá. Então, você transforma a oportunidade em iniciativa e aí você aloca essas iniciativas por impacto e viabilidade. O impacto é o quanto que isso traz de resultado no curto prazo para o negócio e a viabilidade é o quão fácil é executar isso. E aí você mapeia isso, coloca num gráfico e isso vai te mostrar aquelas iniciativas que têm maior impacto, maior viabilidade, que são aquelas que devem ser priorizadas. Isso te dá um roadmap, um mapa para seguir do que você deve priorizar no momento, que é a maior dor, né? Você tem 1 milhão de coisas que você pode fazer, mas Sim. o que vai ser mais rápido e trazer mais resultado? É o quick win, retorno rápido. Porque fica aquele monte de iniciativa e poucas acabativas. Poucas acabativas. Eu acabo resumindo, assim, olhando assim, para a gente ter alto impacto em vendas através da melhoria contínua, a gente tem que investir em processo, olhar para a capacitação e priorizar da forma correta. Seria esse um resumo de bom para quem está começando? Exatamente. Cara, pelo que eu vejo de padrão em negócios, eu já atuei com centenas, milhares de negócios. O que eu vejo é que negócios que conseguem seguir listas, eles têm resultados muito acima da média. Lista de tarefas, lista de prioridades, listas do que fazer, listas de processos, né? Como fazer as etapas de cada coisa. Quem consegue seguir lista tem muito resultado, porque a pessoa não precisa ficar pensando o que ela vai fazer, tá ali. Se você tem que ficar pensando, você consome energia mental e consome tempo.
Bacana. Deixa o teu contato para quem quer conhecer mais sobre o seu trabalho, o que você faz, as mentorias, os conteúdos que você produz. Você falou do Twitter, né, que está Twitter, queridinho da Instagram. onda. Cara, Twitter tá muito legal de conteúdo se você souber filtrar. Tem muita gente que tem preconceito com Twitter, eu gosto muito. Instagram também, YouTube, @o_Daniel_Scott. Só jogar Daniel Scott que não vai ter outro. E manda mensagem, fala comigo. Demora um pouco para responder, mas estou sempre respondendo. Ok, obrigada pelo teu tempo, pela oportunidade de Gratidão. conhecer um pouquinho mais sobre o que você faz e como que você tem ajudado as pequenas e médias empresas, mas também ajuda as grandes. Obrigada pelo seu tempo, Daniel. E vem pro Gemba. Vem pro Gemba com a gente. Obrigada por você ter chegado até aqui para assistir mais um episódio do nosso podcast Vem pro Gemba. E se você gostou, curte esse vídeo. Também nos siga através das plataformas YouTube, Spotify, Amazon Music e Deezer.